Como é bom, né? Como é bom nós estarmos num ambiente em que realmente proporciona esse aquecimento no nosso espírito, esse aquecimento no nosso coração. E é providencial, eu acho, de ter vindo esse fogo todo para eu começar falando ao coração de vocês que às vezes a gente acha que somente na igreja local a gente vai conseguir viver essas experiências. Eu me lembro que no ano de 2013, eu fui no Congresso Diante do Trono de Mulheres, e ali foi um marco na minha vida, foi o antes e o depois. Vou voltar um pouquinho antes, um ano antes, em 2012. Eu estava vivendo a pior crise no meu casamento, a pior crise de identidade na minha vida, estava tudo dando errado, estava tudo ruim. E quando há uma crise, quando há uma insatisfação em alguma área da sua vida, é uma oportunidade para você olhar para aquilo e buscar mudança e transformação para aquilo. Eu contei um pouquinho aquilo que eu vivi no primeiro bloco. E o que acontece? Com tudo aquilo que a gente vive na nossa vida, seja na infância, adolescência, juventude, de alguma forma a gente começa a sentir e se comportar com base naquelas questões que a gente sentiu ou não. Então, eu era uma pessoa que me tornei essa pessoa. Uma pessoa muito desequilibrada emocionalmente, nas minhas emoções. Então, um dia estava super mal, chorando, no outro dia estava super bem, e colocando uma máscara, fingindo que estava tudo certo. Mas em nenhum momento eu parava para falar sobre o passado ou olhar para o passado da maneira certa, porque muitas pessoas acabam falando do passado da maneira errada, ou seja, você só repete a dor, a triste história, o que te fizeram, mas isso não vai levar a nada. Você precisa saber como, em Deus, olhar para isso de maneira que você possa realmente buscar em Deus essa cura. Então, lá no ano de 2012, o que aconteceu? Chegou o meu aniversário de registro é em julho. E lembra que eu falei que a minha mãe inventou uma história de que eu era filha de outro homem, inclusive inventou a minha data de nascimento diferente para o outro cara acreditar. E ele não acreditou muito, embora ele me deu o nome dele de registro, o meu pai de registro, que não era o meu pai biológico. Ele nunca foi presente na minha vida, então eu nunca tive a presença paterna. Só que quando eu tinha 11 anos de idade, um dia eu voltava da casa da minha avó, essa mãe desse homem que me registrou, e eu tinha um contato muito bom com a minha avó, com algumas primas, com algumas pessoas ali. Era um lugar que eu me sentia amada de alguma forma, ainda que não tivesse muito contato com o meu pai, que eu acreditava que ele era o meu pai. Eu sei, gente, parece Netflix, novela mexicana, a minha história. Depois vocês vão para o YouTube para entender direito. Aí, o que acontece? A minha mãe, quando eu cheguei um dia de férias, agora eu já voltei lá para os meus 11 anos de idade, você entendeu aí, né? Eu tinha voltado em 2012, voltei ainda mais. Mas para você entender o contexto. Eu voltei da casa da minha avó e eu tinha visto meu pai ter um gesto de carinho com uma filha dele que, até então, acreditava que era minha irmã biológica. E eu cheguei chorando para minha mãe, porque o meu pai não me ama, porque eu sou um lixo, porque ninguém gosta de mim. Eu era muito dramática, gente. Eu era literalmente aquela pessoa, mas porque existia muita dor, né? Hoje, claro que eu olho para isso e eu brinco comigo mesma. Eu falo, minha filha, mas você era dramática, hein? Estava perdendo a novela, né? Mas é porque existia muita dor, né? E essa dor, ela acabava sendo externalizada desta maneira. E a minha mãe, acho que num ato de desespero, ela tinha apenas 28 anos. Lembra que eu disse, minha mãe, ela frequentava igreja, ela servia, mas ela ainda, ao meu ver, não tinha tido esse encontro real com o amor de Cristo. Ela era salva, ela foi para o céu, eu não tenho dúvida disso. Mas esse encontro que transforma, esse encontro que traz a tua identidade, que sela quem você é, que sabe quem você é, ela ainda não tinha tido. Então, ela naquele momento de desespero, ela falou assim, não, nem chora por esse homem, porque ele nem é seu pai. Eu, como assim, com 11 anos de idade? Como assim? Aquele homem que eu, a vida inteira, já sofri a dor da rejeição, porque ele nunca foi presente na minha vida, mas que eu acreditava que era meu pai, então não era o meu pai? Não, aquele lá não é seu pai, não. Aí que ela me contou essa história, que o meu pai biológico era o patrão dela, que abusou dela, que ela engravidou, que deu dinheiro para abortar, que ela tentou o aborto e que eu não tinha nascido na data que constava no meu documento, que eu tinha nascido 2 meses antes.
E aí ela terminou a conversa simples assim: e se o ano que vem você quiser já comemorar seu aniversário em maio, tá tudo bem. Tipo assim, a pessoa joga uma bomba numa criança praticamente de 11 anos e, obviamente, né, que a minha psique, né, o meu inconsciente, o meu consciente, tudo mais um pouco existe, não deu conta disso. Então eu guardei o quê? Aquilo numa gavetinha secreta, tá? A minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos de idade e ela tinha só 32 anos de idade. Por escolhas, infelizmente também. Eu falei um pouco sobre o livre-arbítrio antes, né? Não tenho comentário nesse assunto agora, mas a minha mãe, ela acabou adquirindo o vírus do HIV e ela acabou morrendo aos 32 anos, por escolhas. Então, isso é fruto da carência. Minha mãe se envolveu com um homem que estava preso e ali ela contraiu a doença fruto de carência, né? Porque se você sabe quem você é, você não vai aceitar qualquer coisa, você que é moça. Você, rapaz, também, se você sabe quem você é, você não vai ficar pegando nenhuma piricrente aí, não. Você vai... Opa, essa é a mulher que eu quero para a minha vida? Entendeu? Você tem que já começar a pensar nas suas escolhas a partir de hoje, gente. Porque, às vezes, na sua adolescência, você pode fazer uma escolha errada, ruim, que pode, vamos dizer assim, prejudicar a sua vida toda. Enfim, então, eu guardei essa história lá na minha caixinha. Minha mãe morreu, eu tinha 14 anos, segui a vida. Casei com 16 anos para 17 anos de idade com meu esposo, construímos nossa vida, fomos caminhando, tal. Chegou no ano de 2012, me deu uma crise de identidade, que tudo veio à tona, tipo assim, eu não sou filha desse homem que está no meu documento, eu não nasci nessa data que está demonstrando aqui, a minha vida e a minha história é uma mentira. Sabe, começou a soar muito isso assim forte dentro de mim, a minha história é uma mentira, quem sou eu? A data que eu nasci não é verdade, o pai que está aqui não é verdade, quem sou eu? Então começou a dar uma crise, literalmente, de identidade. E eu me lembro das pessoas me dando parabéns naquele 2012, em julho, porque até então meu aniversário era em julho, no meu documento está em julho. E eu revoltada, porque daí, sabe quando você vai segurando? Eu era a boazinha, gente, da família. Eu era a boazinha de... Todo mundo pedia as coisas para mim, eu, sim, claro, posso. Não sabia falar não para ninguém. Vivia em busca de agradar todo mundo. E ficava elogiando um meu. Ai, você isso, ai, você aquilo. Mas, na verdade, eu queria ser amada, eu queria ser aceita. Então, a motivação do meu coração nem era uma motivação correta. Pois bem, as pessoas me ligavam e eu falava assim, meu aniversário não é hoje. A pessoa pensou, meu Deus, a Roberta surtou. O aniversário dela não é hoje, que história é essa? Meu aniversário não é hoje, meu aniversário foi em maio. E você não sabe da história? E eu comecei a vomitar essa minha história que minha mãe tinha falado. Muitas pessoas sabiam, claro, mas tipo assim, aquilo ficou adormecido por muitos anos e do nada eu vomitei tudo aquilo. E eu me lembro que o meu marido saiu pela manhã para trabalhar e eu estava com aquela tromba, com aquela cara que só a mulher sabe fazer, né? Não vou falar, meu marido falava, né? Aquela cara, né? De tipo, que já desconstrói tudo já. E aí, cara feia mesmo, e ele foi me dar parabéns, e eu, que parabéns, hoje não é meu aniversário, você sabe disso, eu aquela cavala, né? Aí ele falou, bom, estou indo trabalhar. Foi trabalhar, e naquele dia, eu trabalhava na prefeitura, e na prefeitura a gente tinha o dia do aniversário livre, a gente não trabalhava, ganhava o dia. Eu passei o dia inteiro chorando o dia inteiro. E alimentando aqueles maus pensamentos, porque ninguém me ama, porque ninguém se importa comigo. Aí já vinha aqueles monte de pensamentos ruins em relação ao meu casamento também. O meu marido nunca me entende, porque o meu marido, ele não lambia as minhas feridas. Quando eu tinha as minhas crises existenciais antes, não era tão grave como essa, que foi o ponto-chave para a minha libertação, mas quando eu tinha as minhas crises de, porque eu não me amo, porque eu quero morrer. Aí ele falava, quer morrer? Pois bem, faz o seguinte, a gente mora lá num bairro, numa cidade que tem trem, né? Tem bastante linha de trem lá. Vocês já sabem, né? Aí ele falava assim, vai lá, pega lá, você fica lá na beirinha e presta atenção, quando o trem vir, se joga, acabou. Aí eu, seu insensível, você não liga para a minha dor. A verdade é que Deus estava usando ele para não lamber minhas feridas, porque se o meu marido lambesse as minhas feridas, hoje eu estava na cama tomando pelo menos uns 10 comprimidos, porque eu tinha todos os motivos. Gente, olha a história que eu contei para vocês, isso é um resumo. Então, assim, emocionalmente falando, eu tinha todas essas desculpas para ser depressiva, para tentar tirar minha vida, para ser uma pessoa que, sabe, só existe, né? A pessoa não vive a vida, só existe.
E onde que eu estava glorificando a Deus nisso? Só que eu era evangélica, eu era cristã. Então era até uma vergonha eu falar que eu era evangélica, porque a vida dos outros parecia que estava melhor que a minha, e estava. No meu trabalho, quantas pessoas que não eram cristãs e a vida delas era melhor do que a minha. Então, qual Cristo que a gente está também revelando e pregando para as pessoas do mundo, com a nossa história, com a nossa vida, com o nosso comportamento? Porque às vezes a gente acha que é só entregar um folheto, é convidar para ir para a igreja, mas lá no teu trabalho você está pregando sem perceber. Será que você está revelando o Cristo e glorificando Ele através da sua vida? A Bíblia vai dizer em Efésios que nós fomos chamados por Deus para glorificar o nome dEle. Ou seja, se você ainda não sabe qual é o propósito da sua vida, fica a dica, glorificar o nome de Deus. Como esposa, como mãe, como marido, como pai. Pai, você, homem. Será que tem alguma filha ou algum filho de um primeiro relacionamento ou da adolescência, de alguma dessa escorregada lá do passado, talvez quando você nem era cristão? Como é a relação sua com essa pessoa? Será que você abandonou essa pessoa porque a sua nova esposa tem ciúmes? Ou porque a mãe daquela menina ou daquele rapaz era uma pessoa que infernizava a sua vida? Mas você abriu mão do seu lugar de paternidade, você não sabe a importância que tem um pai na vida de um filho, de uma filha. Então, se esse é o seu caso, talvez seja esse o ponto de você se arrepender. A gente vem falando aí de arrependimento o dia todo. Talvez esse seja o ponto de você assumir o teu lugar de paternidade com o teu filho, com a tua filha, ainda que ele não more com você. É falar um eu te amo. E deixa eu te falar uma coisa, homem. Vou aproveitar a oportunidade, que eu quase não tenho oportunidade de falar para homens. Sua filha pode ter 40 anos. Se você olhar no fundo dos olhos da sua filha ou do seu filho e falar: filho, eu tenho orgulho de você, eu te amo, você é um cara 10. Filha, você se tornou uma mulher incrível, eu tenho orgulho de você, eu te amo. Você não sabe a porção de cura que você está lançando sobre a vida dos seus filhos, ainda que eles sejam adultos. A gente às vezes pensa assim: já foi, eu errei lá atrás. Não dá mais para consertar. O que foi lá atrás não dá. Mas a relação, o amor, o afeto, você pode dar ainda hoje. Vai amenizar um pouco o que aquela pessoa de repente tem de tanta falta. Então, nunca é tarde para você consertar as relações. Amém? Isso veio muito claro aqui para falar. Então, aí dentro dessa minha história, nessa crise toda, né, o meu marido saiu de casa para trabalhar e quando ele voltou, a gente já não estava muito bem, já há muito tempo, por conta das minhas crises emocionais também, porque eu vivia sempre insatisfeita com tudo. Nada estava bom para mim. Porque nunca tem dinheiro, porque não pode fazer isso, porque não pode fazer aquilo, e aí a gente reclama porque não tem dinheiro, e realmente era difícil, era uma situação de muita escassez. Mas o que acontecia? Aí, quando chegava, por exemplo, uma data comemorativa, um Natal, alguma coisa, aí, amor, por exemplo, eu posso te dar R$100 para você ir no shopping comprar uma sandália ou uma roupa que você queira. Quem nunca fez isso? Você quer quando não pode, quando tem, você não quer mais. Aí você anda o shopping inteiro, nada te agrada, nada. Não era bem o que eu queria. Porque eu queria lá 2 meses atrás. Não era essa que eu queria, eu não achei o que eu queria. E você fica lá, de birrenta, criança, emburrada. Porque não foi do jeito que eu quis, porque não aconteceu assim, porque nananã. E só reclama. E se faz de coitada, e se faz de vítima. Essa era eu. Era isso que eu fazia. E meu marido falava: mas você só quer as coisas quando não dá. Agora tá aqui, ó, vai lá, compra. Não quero mais, não achei. Uma madeirinha, chupetinha. Sim, como profissional e terapeuta, que não é o caso aqui, eu vou trazer toda a explicação do porquê que isso acontece. Lembra? A criança interior. O bebê que não foi atendido. Eu fui um bebê não atendido. Minha mãe não me amamentou no seio. Eu fui um bebê que não fui atendido. Então, esse bebê que não foi atendido, lá na fase adulta, quando ele também não é atendido, quando ele quer, quando ele necessita, ele volta para aquele estado lá de onde surgiu aquela necessidade, aquela falta, e fica com esses sentimentos e esses comportamentos infantilizados. Mas a gente precisa entender que não somos mais aquela criança, não somos mais aquele bebê que faltou, somos um adulto responsável por nossa vida. Enfim. E ele chegou do trabalho, eu estava com aquela cara inchada de tanto chorar e toda acabada, e ele falou assim: mas tá de novo com essa cara? E aí eu fui com... de novo a minha lamentações, né? Porque eu era essa de me lamentar, e de blá blá blá, e a goteira na cabeça e tudo mais.
pois Deus usou meu marido aquele dia, como nunca. E ele falou assim, olha, é o seguinte, eu nunca falei isso para você, mas olha bem nos meus olhos, porque eu estou falando sério. Eu estou indo embora de casa. E eu falei, como assim? Ele falou, eu vou embora de casa porque eu não aguento mais. Você é egoísta. Você é insatisfeita. Você não é a crente da família? Vive na igreja? Vive papapá. O que acontece quando você chega da igreja? Vem gritando, vem falando que a palavra era toda para mim. Era para você que estava lá, não era para mim não. E aí ele jogou toda a verdade sobre mim na minha cara. Aparentemente me pareceu sim insensível, é verdade, mas tem hora que Deus precisa chacoalhar a gente. E ele falou para mim, olha para a sua vida. Você diria que seria feliz. Eu vou ser feliz quando tiver uma casa própria. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um marido que ganhe mais do que eu. Porque eu só vou ser feliz quando eu fizer uma faculdade. Porque eu só vou ser feliz quando isso. Você fica condicionando a sua felicidade para frente. Ou eu era feliz quando eu tinha. Eu era feliz quando eu morava em tal lugar. Eu era feliz quando eu vivia em tal coisa. Não, gente, a felicidade é o hoje, é o agora. A Bíblia vai falar diversas vezes sobre se você quer ser feliz, fecha a sua matraca. Estou aqui trazendo uma... esqueci a palavra aqui, né? Que é quando você pega a palavra e... Já esqueci, quando você... Parafraseando, né? Parafraseando. Tem alguns versículos que vão dizer, quer viver bem, ter dias felizes? Guarde a sua língua do mal, é isso que vai dizer, acho que é lá em Pedro, alguma coisa assim. Então, a Bíblia vai dizer todo o tempo sobre a felicidade, é o hoje, é uma escolha, e são a respeito de ações. E a Bíblia ela é condicional em todo o tempo, se fizer isso, receberá aquilo. Se fizer tal coisa, vai ler Deuteronômio 28, que vai falar muito ali sobre as bênçãos do Senhor, eu acho que é 28, né, pastor, se não me engano, que vai falar sobre as bênçãos do Senhor. Se você ler lá os primeiros capítulos, acho que dá uns 14, falando sobre as bênçãos, tudo é a palavra se antes. Se tá. O se é uma condição. O que significa? Se eu fizer isso, eu recebo aquilo. Então aí você não cumpre com a tua parte, você vem para a igreja e você quer ser abençoado, mas a tua parte, de fato, do teu caráter, da transformação, da ação que você tem que ter, muitas vezes não ocorre. É o que aconteceu comigo, entende? Então, quando ele jogou toda essa verdade para mim, a primeira coisa que veio foi aquele pensamento, que é muitas vezes um pensamento que a gente é tomado por aquele que está ao derredor da gente. A Bíblia vai dizer que o diabo ele anda como um leão ao derredor, procurando quem possa tragar. E ali a primeira coisa que veio na minha mente foi assim, deixa ele ir. Agora você vai ser feliz. Coisa chata ter que ficar dando satisfação para marido. Olha isso. O diabo não mudou a estratégia dele, tá? Porque ele sempre vai dizer que o que vai te fazer feliz é o que você não tem. Ele fez isso com Eva. Eva tinha todo o jardim à disposição. Só uma árvore que ela não podia comer. Pois ele jogou exatamente como que aquilo fosse o que faltasse para ela, sabe? Então, quantas vezes você tem um casamento, pode não ser o perfeito, mas você tem um casamento. Você tem um marido, você, homem, tem uma mulher. Precisa fazer ajustes? Claro, por isso que eu falo, conversem. Saibam comunicar, saibam conversar. Mas quando não há isso, acontecem essas situações em que ficam essas crises e a pessoa acha que a separação é o melhor caminho. Então, naquele momento, é mesmo. Eu acho que eu vou, então, agora ser feliz. Não preciso dar satisfação para ninguém. E aí a doce voz do Espírito Santo. Há muito tempo eu não ouvia a voz do Espírito Santo, embora eu frequentasse a igreja. Como eu disse, eu vivia uma vida muito mais com a religião do que com o próprio Deus. E a doce voz do Espírito Santo fez uma pergunta. Deus sempre trabalha com perguntas. Você vai deixar que a sua família escorra por entre os seus dedos? Você entende que Deus colocou diante de mim a escolha e a decisão? E ali naquele momento, eu não sabia como, eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que fazer. Mas eu me rendi a Deus. E eu falei assim, Senhor, então me ajuda, porque eu não sei como. Se você de fato fizer essa oração, querido e querida, pedindo para que o Senhor te ajude a consertar esse caos emocional que talvez esteja a sua vida, ou o casamento, o relacionamento com filhos, ou as finanças, o que quer que seja, Ele vai providenciar ajuda. Mas entenda, é um processo. Não é a coisa rápida, não é a coisa mágica. Se o problema é dívida, você vai precisar, além de cumprir os princípios que a Bíblia te ensina,
economizar, gastar menos, pagar o que você está devendo para as pessoas. São princípios que devem ser cumpridos. Então, às vezes, a gente quer a recompensa, mas a gente não quer passar pelo processo para poder receber essa recompensa. E ali naquele dia, meu marido falou, e eu falei, passou esse tempo, eu fiquei um tempo sozinha, chorando e tudo mais, e eu falei para ele, não, então não vai, não sai de casa, eu não sei o que eu faço. Ele falou, procura ajuda. Ele falou, procura, vai numa psicóloga, vai alguma, se resolva, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa, porque eu estava querendo sair de casa porque poderia ser eu o problema. Já que nada está bom para você, você nunca está satisfeita, poderia ser eu o problema. Então, se eu sair, quem sabe você vai ser feliz. Eu falei, não, eu vou procurar ajuda então. No dia seguinte, eu entrei em contato com uma psicóloga que atendia no valor social, porque eu não tinha condições para pagar e eu não tinha amor próprio suficiente para poder tirar de alguma coisa, apertar o orçamento e falar, não, eu vou ter que priorizar esse tratamento, porque eu estava morrendo emocionalmente e matando a minha família. Eu estava destruindo a minha família, eu estava destruindo as minhas filhas, porque eu estava perpetuando nas minhas filhas as minhas feridas. Elas só me viam chorando, para baixo, triste, negativa, sempre reclamando, sempre cobrando, sempre sendo dura. Tudo errado. E ali, eu acho que Deus estava vendo até onde eu ia, do querer. Eu falei aqui, da mulher do fluxo de sangue, querer. Essa mulher, ela saiu da casa, ela foi talvez ali se esgueirando pelo chão para não ser vista, para tocar no manto de Jesus. Você precisa ter um esforço. Eu acho que Jesus estava querendo ver se eu ia ter realmente esse esforço. E eu, de fato, fui na psicóloga. Só que, olha, gente, vai ter contratempos e você vai falar lá, tudo difícil para mim. Gente, esse era o meu bordão. Tudo é mais difícil para mim. Quem nunca falou isso? Essa era a minha história, eu falava. Aí eu marquei com a psicóloga, eu lembro como hoje, era R$50, 30 minutos. E era o que eu conseguia pagar, era o que dava. E eu me lembro que eu cheguei e a psicóloga tinha ido embora. Porque a menina da recepção tinha esquecido de marcar aquele horário. Aí uma pessoa que já é rejeitada, uma pessoa que está fazendo o maior esforço para poder ir lá, tipo assim, a psicóloga, mas nem pagando. A psicóloga não está aqui, não vai me atender. Aí vai vendo. Aí a recepcionista ficou toda sem graça. Eu acho que foi um erro meu e eu já ali, né? A rejeição de novo na porta. A rejeição, gente, eu falo, o diabo ele sempre vai usar a mesma estratégia para tentar levar você para o mesmo lugar. E ali, a menina falou, não, eu vou ligar para ela rapidinho para falar para ela vir. Ela saiu, tem uns 5 minutos. Aí ela ligou para a psicóloga, a menina chegou. Gente, ela tinha cara da minha filha. Ela tinha acabado de se formar, uma recém-formada. E aí ela, ai, desculpa, não sei o que tal. Fala um pouco da sua história. Deu um livro a minha história, né, gente? Imagina falar um pouco da minha história em 30 minutos. Mas eu falo rápido, né, que Deus me dê esse dom, né? Hoje eu já entendi que é um dom e aceitei, que é para poder compilar tudo, vocês receber tudo. Tem que me ouvir no 0,5, não dá para ouvir no 2, não. Só eu consigo me ouvir no 2. Aí eu... Imagina, falar isso aqui que eu falei em quase 2 horas aqui, né? Aí ela fez assim para mim. Menina, olha, eu vou ser sincera com você. É muito para mim. Eu acabei de me formar. E eu não vou dar conta dessa história. Mas, vem vindo aí. A gente vê o que faz. Gente, eu saí daquele consultório arrasada. Hoje eu entendo que ela foi correta como profissional. Ela sinalizou, olha, é muita coisa para mim, não dou conta, tipo assim, eu acabei... Ela foi verdadeira, ela foi sincera, porque acho que assustou, ela falou, meu Deus do céu, que bomba é essa? Que tiro foi esse? Aí, mas eu saí dali, aí de novo as vozes, nenhuma profissional dá conta de você, não tem jeito para você. E ali realmente eu já estava numa depressão e eu afundei ainda mais e não tem jeito para você. Nenhuma profissional dá conta, nem pagando. Mas naquela semana, eu na igreja, por isso que nós como corpo temos que fazer a diferença. Porque uma pessoa que tem o amor de Cristo, ela vai receber a capacitação do alto. Uma profissional que não tem Cristo, ela não vai se sentir capaz para dar conta disso. Mas quem caminha com Cristo vai entender que a capacitação vem dele. E eu saindo do culto da minha igreja... A minha mãe, ela
Lá na minha adolescência, ela casou com aquele homem que me violentava sexualmente, o meu padrasto. Dos abusos que eu sofri foi com ele, e ela teve uma filha com ele. Quando minha mãe morreu, e logo que eu casei, eu levei ela para morar comigo, e eu e meu marido cuidamos dela como filha e tudo mais. Só que quando ela fez 18 anos, ela quis sair de casa, se revoltou, queria viver uma vida totalmente fora dos princípios que a gente estabelecia. Resumindo, eu fiquei muito mal por conta dessa saída dela, e aí também que começou mais esse processo todo de crise de identidade, de culpa, porque eu não fui capaz de cuidar da minha irmã. Minha mãe havia atribuído essa responsabilidade para mim. Gente, era muita coisa, não era pouca coisa, era muita coisa. Por isso que eu falo, se teve jeito para mim, tem jeito para qualquer pessoa. A minha história não é para você ficar, oh meu Deus, que coitada dela, não. A minha história é para você falar, meu Deus, o Senhor é esse Deus que faz tudo isso, então faz na minha vida também. Porque eu tenho certeza que às vezes o que você está vivendo aí não é nem um terço do que eu vivi. E Deus faz, Ele é quem faz. E aí essa psicóloga que me atendeu lá na igreja, que eu contei um pouquinho à tarde, ela me viu e perguntou da minha irmã. E quando ela perguntou da minha irmã, eu não consegui nem falar, as lágrimas desceram de tanta dor. E ela falou, vem conversar comigo terça-feira. A importância de uma mão estendida. Não porque eu estivesse dependendo emocionalmente de alguém, mas porque eu dependi do Senhor. Lembra a oração que eu fiz? Senhor, então me ajuda, porque eu não sei como. E aí Deus viu o meu passo de querer, poxa, eu vou buscar então uma psicóloga. Se é uma psicóloga, eu vou buscar. Só que o Senhor falou, não foi essa que eu escolhi, porque essa daí não tem essa capacitação do alto. Foi essa daqui que eu escolhi. E aí essa mulher, ela começou a me atender e foram 4 meses ali de atendimento. E Deus começou uma obra assim transformadora. O que aconteceu ali naquele processo? Eu simplesmente comecei a falar das minhas dores. Depois daquele tempo que ela também disse, olha, é o Senhor quem vai fazer. Eu mergulhei, gente. Eu mergulhei. Quando eu entendi que eu fiz aquela oração de que eu entendi que eu já tinha o Espírito Santo dentro de mim e que eu precisava dar vazão para ele, eu mergulhei no rio de Deus, como nunca antes, de cabeça assim, ó, uau. Então, o que acontecia? Eu trabalhava normal, cuidava da minha casa, a família dormia, meu marido dormia, as meninas dormiam, eu ia para a sala. Não tinha esses celulares modernos, era 2012 ainda, então não tinha esses smartphones. Eu tinha um notebook velho que fazia um barulho horrível de... Pois era ele que eu pegava, jogava no YouTube e eu ficava assistindo ministrações e ministrações até 1, 2 horas da manhã. Cada ministração que eu ouvia ali, eu parava, terminava a ministração, eu parava, eu me ajoelhava no chão da minha sala e eu começava a reconhecer os pecados que eu tinha me identificado com aquela ministração. Eu ouvia muito pastor Helena Tanuri, muito pastor Zenete Rodrigues, e ali eu fui vivendo paralelo, preste atenção, não foi só uma obra humana, ainda que capacitada pelo Senhor da psicóloga, foi o Senhor capacitando a psicóloga e eu com fome, com sede, com fome, com vontade, sedenta. Senhor, me transforma. E aí eu assistia a ministração da Helena, eu falava, se o Senhor fez na vida dela, o Senhor vai fazer na minha, porque as histórias eram parecidas, de abuso e tudo mais. Passei a ouvir Joyce Meyer, meu Deus, essa mulher é a minha história. E eu via, meu Deus, é a minha história. E aí eu começava a me quebrantar. E é um processo, gente, que estava para além somente da igreja. Eu continuava na minha igreja local. Eu continuava servindo na minha igreja, mas eu estava vivendo um processo íntimo meu, de secreto. Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Com exceção na minha adolescência, que eu me trancava no quarto e ficava louvando, adorando ao Senhor. Mas é como que se resgatasse aquilo e agora com um propósito certo. E ali eu mergulhava no Senhor e fazia anotações. E eu anotava, e aí quando eu vi indicação de um livro, eu conversava com uma amiga, porque nem dinheiro para comprar livro eu tinha. Mas Deus quer ver a tua fome, a tua sede. Eu conversava com uma amiga que eu trabalhava, nós trabalhamos numa farmácia municipal, e ela era cristã também, e ela comprava muitos livros, mas ela não lia, porque ela era aquela religiosa que comprava e não lia. Eu já era aquela que estava quebrando a religiosidade, mas que não tinha dinheiro para comprar. E ela me emprestava e eu fazia resumo dos livros, porque eu não podia riscar, e eu amo riscar livro. Não podia riscar, porque não era meu. Então eu fazia resumo do livro. Gente, isso custa ou não custa? Custa. Custa tempo, custa energia, custa aqui a mente. E aí eu comecei num processo de ler a palavra intencionalmente. Por quê? Porque eu era cristã desde os meus 5 anos de idade. Quando a minha mãe conheceu Jesus, eu tinha 5 anos.
Então eu conhecia muitos versículos de cor, eu sabia muitas historinhas bíblicas, eu vivi dentro de várias denominações, minha mãe foi secretária de igrejas conhecidas, e enfim, então eu vivi muito bastidor de igreja. Mas eu não tinha tido o meu encontro real com o Senhor. E ali eu comecei a ler a Bíblia de maneira intencional, como se eu fosse um bebê. Tinha 27 anos de crente, já era batizada desde os meus 11 anos de idade. Eu falava em línguas desde os meus 12, 13 também. Na minha adolescência eu recebi a unção do Espírito Santo do falar em línguas. Então assim, eu tinha os dons, mas eu não tinha a conexão com o Pai. Eu não via Deus como meu pai, eu via Deus com um cajado na mão, pronto para me castigar, porque eu errei, porque eu isso. E eu não conseguia, sozinha, obedecer a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você só vai conseguir obedecer a Deus quando você amar a Deus verdadeiramente. Porque é a força do amor que faz a gente obedecer, não é a força de um pastor falando. Talvez o teu pastor aqui fale, ele corrija, porque ele está aqui como um pai espiritual ensinando o caminho, só que você não consegue obedecer. Por quê? Porque o teu compromisso não é com o pastor, o teu compromisso tem que ser com o bom pastor que é Cristo. Quando você amar a Cristo o suficiente, você vai obedecer por Ele. Ainda que a tua carne grite, ainda que o teu interior queira fazer, você vai obedecer porque é a Cristo que você vai estar agradando. Quando Deus falou ao meu coração que era para eu honrar o meu marido, respeitar o meu marido e me submeter ao meu marido, aquilo foi uma coisa das mais difíceis para mim. Porque quem passou por abuso sexual normalmente não respeita a figura masculina. E muito menos o marido, porque fica associado o cérebro como aquele monte de homem mandou eu fazer um monte de coisa, enfiar a boca num monte de lugar, fazer tudo que era para fazer, agora ninguém vai mandar em mim. E o marido é quem paga a conta daquilo que não foi ele que plantou. Então Deus precisou quebrar o meu coração, quebrar o orgulho, quebrar toda a estrutura de ferida, de tudo mais, para que eu pudesse estar alinhada a Ele. E ali eu comecei um processo de santificação. O pastor até falava sobre isso e eu estava quieta ali só lembrando do meu processo. O processo de santificação é você fechar as portas dos estímulos que alimentam o teu pecado. É você buscar na palavra o que Deus tem para você. É você obedecer ao que Ele te direciona. É você ir limpando o teu coração. O que significa a palavra santo? Separado. Então você passa a se separar e por um tempo você precisa se separar inclusive de pessoas. Eu lembro que naquele período Deus afastou muitas pessoas de mim. Por quê? Porque eu ainda era muito fraca emocionalmente. Eu ainda me permitia ser manipulada pelas pessoas. Eu ainda queria agradar demais as pessoas. Então Deus sabia que eu não ia ter força para talvez falar um não para alguém. Então Ele foi afastando de mim algumas pessoas que me influenciavam negativamente. Outra coisa que Deus falou ao meu coração: corta a televisão. Eu não estou trazendo isso como uma teologia, mas para mim, aquelas novelas, e eu era viciada em novela, né, gente? Viciada que colocava para gravar se eu não podia assistir. Então, quantas vezes a gente não se percebe que estas portas de entradas, daquilo que você está vendo e escutando, e a psicologia vai dizer que o teu comportamento é influenciado pelo que você vê e pelo que você ouve. Já se fala que você é a média das 5 pessoas que você convive, e isso é real. Porque à medida que você ouve, vai criando e fortalecendo conexões neurais que geram sentimentos e geram comportamentos. Então eu ficava assistindo novela, e aí você vê aquelas pessoas ricas, e vai criando crenças em você. Vai criando crenças. Uma crença, por exemplo, tão boba que a gente às vezes não percebe você já viu os ricos como nas novelas? Não sei, hoje em dia, já faz mais de 11 anos que realmente eu não assisto. Mas era assim, os ricos tratavam super mal os empregados que trabalhavam na casa. A pobrezinha era a coitadinha sempre. Isso é uma crença que cria, sabe o quê? Que você inconscientemente, tipo assim, eu nunca quero ser rica porque eu não quero tratar as pessoas desse jeito. Ou, eu sempre tenho que ser a pobre porque a pobre sempre vence no final. É sério, isso cria crenças que limitam. E você tá, aí o marido que trai a outra, isso sem falar como está hoje, porque hoje, obviamente, que deve estar muito mais ainda. Mas o marido que trai, a outra que trai, aí você começa a ser sugestionada, gente, você está pensando que não, você está comendo esse lixo. Então assim, ok, não é só o que te aconteceu no passado, é o que você está enfiando para dentro da sua psique, para o seu coração. O que a Bíblia vai dizer? Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A janela, os olhos são a janela da alma. Então, quantas questões que a gente não se dá conta que a gente mesmo vai se enfiando nesses buracos.
E aí, aquela coisa... Gente, eu vou falar uma coisa aqui que é muito engraçado. Hoje, mas na época não foi. O último Big Brother que eu assisti, acho que foi o 2 ou 3. Terminou o Big Brother, eu fiquei em depressão. É sério. Sabia, eu fiquei. Por quê? Porque não tinha mais a vida do outro para olhar. Agora eu tinha que olhar para a minha, e a minha era muito dura. Não é? Às vezes você faz isso. Você fica se alimentando, e eu não estou falando, Big Brother, né, gente, pelo amor de Deus, eu não preciso nem falar que não é para assistir, né? O que você aprende ali? Mas eu não estou sendo a puritana de falar assim, não, vai assistir televisão. Não, a gente não está mais naquele tempo das cavernas, apesar de muita gente que frequentava essas igrejas, guardava a televisãozinha no guarda-roupa, né? Vocês sabem dessas histórias, né? Mas enfim... O que eu quero dizer, escolha o que você vai assistir, escolha o que você vai ler, escolha o que você vai ouvir, porque sim, isso vai, potencializado a tua história de vida, levar você a caminhos de morte ou de vida. Então, eu senti claramente Deus falando no meu coração, corta tudo, e eu cortei tudo aquilo que não me edificava. E eu passei a fazer jejuns, e cada um entende aqui o jejum que é necessário para você, tá? E tenha cuidado, quem tem diabetes e problemas de saúde, procure o médico para fazer direitinho. Enfim, não vou entrar nesse assunto aqui, mas o Espírito Santo vai te ensinando. O Espírito Santo vai te direcionando. E um ano depois que eu passei em terapia, em 2012, e nesse processo paralelo, eu me lembro um dia de chegar na psicóloga e falar assim, olha, Deus falou para mim que eu sou egoísta. Ela, egoísta? Não, eu não vejo você como egoísta. Eu falei, Deus falou para mim. Assim, Deus falou, então está falado. Porque às vezes Deus não vai sinalizar para o outro, Ele vai sinalizar diretamente para você. E Deus mostrou exatamente as áreas em que eu era egoísta. Uma delas é essa, de ficar agradando todo mundo, falando sim para todo mundo, mas porque eu estava preocupada com a minha reputação. De ser a legalzinha, de ser a boazinha, de ser a amadinha, aquela que todo mundo ama, porque ela é tão maravilhosa. Como não pode ninguém amar essa menina? Só que deixa eu te falar uma coisa. Você fala sim, com a motivação errada. Porque a motivação errada é quando você dá ao outro o que ele quer para você ser aceita. Um não que você der invalida todos os sims que você deu. Por quê? Porque a pessoa só estava com você pelo que você tinha a dar a ela, não porque amava você de verdade. Então eu mergulhei, gente, de verdade. Aí depois desse processo, que eu... fazia esse esquema à noite de ficar assistindo ministrações, de ficar ouvindo louvores e me derramando no chão da minha sala e tal. Deus me pediu para sair do emprego. Eu era concursada pública, eu não estou falando que é para você fazer isso. Só estou dizendo que no meu caso foi radical. E eu tive que aprender a confiar no Senhor para que Ele pudesse prover através do meu marido. Então, o que aconteceu? Eu era uma pessoa que eu pensava muito, eu preocupava muito com o dinheiro. O meu pai era um homem muito rico, e ele me negou o dinheiro desde sempre, e ele, inclusive, deu dinheiro para minha mãe abortar. Então, lá na frente, depois eu fui entender que, na verdade, o dinheiro na minha vida era uma crença também, que eu via o dinheiro como inimigo. Por quê? Porque ele foi a ferramenta usada para tentar tirar a minha vida. Então, olha que loucura, vai tentar entender a sua história com dinheiro também, para ver se você também não tem uma trava, uma crença. O irmão falou aqui sobre cura. Às vezes Deus está te dando uma oportunidade para você ganhar dinheiro, você que é boleira, você que tem um dom, e aí você tem vergonha de ir para a rede social. Gente, é o mundo que nós vivemos. Para nós sermos empreendedores hoje, para nós sermos pastores, para nós sermos ministros, seja qual for a tua proposta, seja para levar o evangelho, seja para você trabalhar e ganhar dinheiro, você precisa da rede social, é a ferramenta do tempo, não tem como fugir. E aí você poderia estar ganhando dinheiro, com um dom que Deus colocou em você, mas por medo das críticas, aí você fala que Deus não te abençoa, sendo que Deus colocou dentro de você aí, você precisa ir na força dele para vencer, então precisa quebrar travas. E tinha tudo isso na minha vida. E aí eu fui mergulhando em Deus, depois obedeci ao Senhor, saí do trabalho, e eu comecei então de manhã a acordar mais cedo. Antes que a minha filha tivesse que fazer as coisas ali, a pequenininha, ela tinha 5 para 6 anos, antes que eu tivesse que fazer tarefa de escola com ela, ou ficar ali com ela, enfim. Então, eu buscava um horário em que eu pudesse ter esse tempo de solitude com o Senhor. Essa é a primeira chave na sua cura. O que você está recebendo aqui, o que você está vivendo aqui, vai te impactar. Só que é a tua constância e a tua perseverança daqui para frente que vai solidificar o que você recebeu aqui. A própria palavra vai dizer que existem 4 tipos de terreno, 4 tipos de corações. Jesus vai falar na parábola do semeador.
Tem aquela que cai e já morre. Tem aquela que cai, até se anima um pouco, daqui a pouco é sufocada. Tem uma que o coração é terra boa. Que você seja terra boa. Que você queira ser terra boa para que possa frutificar. Você não quer ver essa igreja crescer, expandir, depende de você. Quanto mais você frutificar, mais as pessoas vão ver Cristo na sua vida, mais as pessoas vão querer, de repente, frequentar a igreja que você frequenta. É um processo. Você é parte disso. Você é parte do corpo de Cristo. Você tem sua responsabilidade, sim. Quando eu entendi tudo isso, eu falei, meu Deus, como eu estou errada. Porque eu ia para a igreja só. Estou lá no Ministério Infantil ajudando. Mas tipo assim, eu não me entregava. Eu não era, meu Deus, eu estou fazendo a diferença na vida dessas crianças. Meu Deus, eu posso fazer a diferença na vida dessas crianças. Não, só vai assim, deixa eu dar aula bem direitinho para poder a supervisora lá, sei lá, líder ver. É tudo sobre você, está tudo errado. É igual dar o dízimo. Tem que dar o dízimo, tem que abençoar. Você tem que fazer isso com alegria. Agora, a partir do momento que você vem aqui para poder só mostrar, fica olhando para ver se o pastor está vendo, se alguém está vendo. Deixa eu te falar, a igreja vai ser abençoada, mas a tua semeadura você perdeu. Por quê? Porque você fez com a motivação errada. Não é sobre o outro, não é o outro ver, não é o teu coração. É o teu coração, eu estou dando. Gente, não tem nem... Olha gente, o meu pastor, ele falou outro dia assim, ele falou, gente... O certo era nem precisar pedir dízimo. O certo era ter umas caixinhas ali, dízimo, caridade, oferta, obra social, missionário, tal. Cada um tem a sua consciência do que Deus fez na sua vida ser tão grande que você vai ter prazer e alegria em lá colocar. É muito chato para quem tem que vir pedir. Vocês não têm noção de como é chato. Parece que tem que ficar forçando. Parece que tem que ficar... Por quê? Porque se não for assim, as pessoas não fazem. Está errado. Não precisa ser assim. Tem que desprender. A Bíblia vai dizer lá em Mateus 22, 37 a 40, sobre o homem perguntando ali para Jesus, o que ele tem que fazer para herdar o reino dos céus? E aí Jesus vai dizer, né? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor de todo o teu coração... Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui são 3 chaves. 3 chaves para você permanecer e crescer no seu processo de cura. Amar a Deus sobre todas as coisas. É todas as coisas. É sobre teu filho, acima do teu filho, acima do teu marido, acima da tua esposa, acima do teu trabalho, acima dos teus vícios, acima de qualquer coisa, acima de você mesmo. E depois o teu próximo como você mesmo. Então Deus, o próximo e você. E o próximo e você na mesma balança. Nem mais para o próximo e menos para você, nem mais para você e menos para o próximo. E quando você caminha com o Espírito Santo na sensibilidade, Ele vai te falando. Só que Ele, gente, vai colocar você à prova em relação a algumas coisas para testar o teu coração e ver quais são os ídolos do teu coração. Quantas vezes eu me lembro de Deus falando, dá essa roupa para a pessoa. Porque eu nunca tive roupa na minha infância, eu ganhava roupa. As roupas vinham de doações. Eu não tinha a alegria e o prazer de ir a uma loja e escolher, mamãe, eu quero essa. Nunca tive isso na minha vida. É o que dava, é o que sobrava, era o resto. Então, quando eu me tornei adulta, a roupa para mim era minha roupa, minha vida. Não dou, não empresto, minha roupa. E Deus falou, vamos destituir esse ídolo da sua vida. Quero que você dê essa roupa para fulano, mas Senhor! Vamos começar a mexer no dinheiro também. Eu lembro, como hoje, eu tinha R$30 no bolso, apenas R$30, e era o dinheiro para passar a semana. Estava na faculdade e a moça contando a história dela, que era muito pior do que a minha, e o Senhor falou, dá para ela. Eu falei, mas 30 conto, o que vai ajudar na vida dela? A minha, já estou vendo aqui, o pãozinho, o leite, dá para ela. E eu abençoei. E o testemunho que essa menina contou sobre o quanto ela viu Jesus, não é sobre valor, é sobre ver Jesus através da sua vida. Uma outra vez, aí eu já tomo água. Porque muita gente fica assim, mas eu não tenho. Aqui é a velha história. Quando eu for rico... Nossa, pastor, quando eu ganhar 1 milhão, bispo, eu vou abençoar a igreja quando eu ganhar 1 milhão. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se você não é capaz de dar R$10, você não vai dar 1 milhão, nunca. Vamos ser bem verdadeiro. Desprende.
Desprende, lembra do que Deus já fez por você, gente. É nada o que a gente dá, o que a gente entrega. Seja o teu tempo, a tua oração, o teu conselho, o teu ombro amigo, um sorriso, seja espécie de dinheiro, seja o que for, seja a roupa do teu guarda-roupa, seja sapato. Mas saiba como dar. Escuta, não enfia num saco de lixo e dá para as pessoas não, que isso é humilhação, viu? Pega o que você vai dar e coloca numa sacola bonita. Porque o outro que recebe, nunca dê as coisas para alguém em saco de lixo. Nunca faça isso. Porque emocionalmente falando, a pessoa, ela já se sente um lixo porque ela não tem muita coisa. Ela receber aquilo num saco de lixo, acaba com a autoestima dela. Eu recebi assim várias vezes. Me lembro de uma parente do meu marido que falou, eu tinha uns montes de sapato lá, Roberto, que eu ia jogar no lixo, eu lembrei de você quer? É assim. E eu que já me achava um lixo, quero. Hoje, se ela falasse assim para mim, ainda que eu tivesse dinheiro, eu ia falar assim, mas vamos reformular essa frase aí. Eu aceito de coração, mas vamos reformular. Porque como você faz o outro se sentir? Uma outra vez também me lembro, logo no começo da minha jornada, e aquela dificuldade financeira, e Deus me tirou do trabalho e não me deu nenhuma garantia. Deus não me falou nada que eu ia ganhar dinheiro com livro, com isso, com aquilo. O livro surgiu pós-congresso diante do trono. Eu voltei do congresso escrevendo Sarados para Sarar, em 2013. Por isso que eu falo, não menospreze o que você vive aqui. Mas eu vinha preparando o terreno para aquele congresso. Eu vinha jejuando, eu vinha me consagrando, eu vinha me santificando, eu vinha buscando a Deus, eu vinha mergulhando nesse rio e depois eu dei continuidade nisso. Então é isso que o Senhor espera de você. E eu me lembro que voltei de uma ministração e super feliz. Livro, só tinha um livro, então acabava não vendendo tanto. E às vezes as igrejas que eu ia também era condição assim, bem precária e tal. Então às vezes vendia 3 livros, 4 livros, 5 livros. E eu me lembro que eu recebi uma oferta de R$200 uma vez que eu falei, meu Deus, Senhor, obrigada, R$200, Senhor, meu R$200, imagina, era... E aí eu tô lá em casa toda felizinha, né? E aí eu fui na padaria e tinha uma moça grávida. E ela estava perto de ganhar já, e a gente sempre conversava, e eu falei, e aí, tá para ganhar? Como que tá? Tá, tô bem. Eu falei, como que foi o chá de bebê, que ia acontecer o chá de bebê dela? Ai, foi legal, foi bênção. Ai, eu ganhei várias coisas, mas eu só não ganhei, não sei o que lá, não sei o que ela falou, que ela não ganhou. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração, dá a oferta para ela. Aí eu, tá lá em casa a oferta, não tá aqui não. Vai em casa. É isso, na prática é isso, queridos. Ai, é tão gostoso ler a Bíblia, destituir os ídolos. Destituir os ídolos. Não sou católica, não tenho ídolo. Pede roupa, pede sapato, pede por irmão, dá um pouquinho a mais. Na prática é assim que Jesus destitui os ídolos. Fui em casa, peguei, fiz um bilhetinho bem carinhoso para ela. Nossa, mais testemunhos. Mais para glorificar o nome de Deus, não é sobre a gente, não é sobre mim, não é sobre, Roberto, que maravilhosa você é, não. É sobre o que você está revelando da essência dele. Quantas pessoas você pode alcançar por o ato de bondade que você faz. Mas Deus, ele vai trabalhando essas questões em vocês. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês, para ir fechando aqui, encerrando, eu deixei o Espírito Santo ir livre mesmo, nem fiquei seguindo muito esboço, mas o foco do que eu queria falar era essas 3 esferas. Então é você com Deus, por quê? Você com Deus, lá em Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é, eu conheço o Senhor, não, é um processo. E eu vou prosseguindo em conhecer. E eu me lembro quando eu voltei do congresso, todo esse uau que a gente vive, né? Igual que você viu aqui, todo o louvor, aquela manifestação maravilhosa. E claro que é importante estar aqui, porque isso são bons estímulos que você recebe e ativa as questões importantes aí em você, fortalece o teu espírito e tal. Mas eu me lembro que quando eu voltei, eu ficava querendo ir em tudo quanto era coisa assim que tinha. Porque a minha igreja, ela só tem culto aos domingos. E a escola de ministérios uma vez por semana. Mas para mim, eu estava com aquela fome, com aquela sede, com aquele desespero, para mim era muito pouco. E eu ia uma igrejinha aqui, eu ia numa celulinha lá, eu ia não sei o quê, e aquela fome, aquele desespero, todo dia praticamente queria ir. E um dia no meu quarto, o Espírito Santo falou ao meu coração, filha, o mesmo ambiente que você experimentou lá no congresso, você pode gerar aqui no seu secreto. Então é isso que eu quero que você entenda. Você pode gerar esse ambiente de cura, você pode gerar esse ambiente de transformação, você pode gerar esse ambiente de mais do Senhor, de presença manifesta. Por quê? Porque é você quem faz isso, é você quem gera isso no Espírito com o Senhor.
Então coloque louvores, separe um tempo para ficar com o Senhor. Leia a palavra de Deus de maneira intencional. Maneira intencional é, ainda que eu não queira, ainda que eu não tenha vontade, eu vou ler. Porque olha, desculpa, vai ser difícil você acordar um dia falando, que vontade de ler a Bíblia. Aí você, tipo assim, números. Não tem, gente. Você pula, genealogia, você pula. Mas comece a ser intencional, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero te conhecer. E eu sei que o Senhor se revela através da tua palavra. Abre a minha mente. Gente, quando eu comecei a ler a Bíblia dessa forma, parecia que eu nunca tinha lido. Era como um bebê. Eu nasci de novo, de fato, com 27 anos de crente. Porque eu fui pura, eu fui com o meu copo vazio. Eu fui assim, Senhor, fala o meu coração, me ensina sobre o Senhor. Tira toda a religiosidade, tira toda a contaminação que existe, se revela de uma maneira clara, a palavra rema. Gente, quando eu li sobre a ressurreição de Jesus, eu chorei 3 dias. Poxa vida, eu já tinha dançado sobre a ressurreição de Jesus, eu sabia sobre a história da ressurreição, mas foi ali que os meus olhos foram abertos. Peça para o Senhor abrir os seus olhos, porque tem muito cego guiando outro cego, a própria palavra vai dizer isso. Líderes, inclusive cegos. Peça para o Senhor abrir os teus olhos e fazer você ver o que você não vê. Na esfera com Deus, você vai encontrar a sua identidade. Quanto mais você conhece a Deus, mais Ele te ajuda a você se conhecer. Quanto mais você se conhece, que é o autoconhecimento, melhor você se relaciona com o outro, mais você também conhece o outro, mais você respeita o outro, é a segunda esfera, o teu amor ao próximo. E aí você também, na medida que está com o outro, você também aprende a se amar e se aceitar. Essas 3 chaves é o que torna você com uma identidade firmada em Deus. Porque quando você também se ama e você também se aceita, que é a esfera de você com você mesmo, você não fica pedindo migalha para o outro. Você não fica competindo com o outro. Você não tem medo do outro roubar o teu lugar. Você não fica com essas coisinhas. E, em relação ao outro, o amor ao outro, você faz generosidade, bondade, apontando para o Senhor. Amém? É isso que eu queria deixar no coração de vocês. Feche seus olhos, por favor. Pai, obrigada mais uma vez, Senhor, por este tempo, por tudo que o Senhor tem feito e falado. Que todas essas palavras, Senhor, elas possam encontrar, ó Deus, um lugar de raiz, uma terra boa. Que possam ser sementes, ó Deus, que sejam regadas pelos teus filhos e filhas a partir daqui. Que eles possam se lembrar. Olha só, Deus, continua com o teu olho fechado, mas eu tive uma visão aqui agora que Deus está dando uma direção. É como que se Deus estivesse colocando na sua mão. Sabe um jardim, e quando tem o regador, o jardineiro vai lá e rega. Deus está colocando um regador na mão de pessoas. O que Ele está dizendo com isso? Eu semeei muitas coisas, e ainda vou continuar semeando, amanhã ainda tem mais. Mas é sua responsabilidade regar isso, cuidar disso, para isso florescer e frutificar, você entende? E na prática, regar, é isso aqui que eu falei. É mergulhar em Deus, é fechar a porta do teu quarto, é ir para o secreto, é ler a palavra de maneira intencional, é jejuar, é fazer o teu momento, é chamar a presença de Deus ali, é fazer o teu culto particular, é agradar a Deus, é louvar a Deus, é obedecer a Deus, é fechar a janela e porta para as coisas que são influências negativas, parar de assistir algumas coisas, parar de ouvir algumas coisas, parar de andar com algumas pessoas. Na prática é isso. É assim que você vai estar regando a semente que o Senhor confiou a você desde ontem, tem entregado, entregou ontem, entregou hoje, continuará entregando amanhã, e que você possa regar isso com responsabilidade. Pai, que assim seja, que o Senhor ajude os teus filhos a perseverarem, a serem consistentes em te conhecer, em colocar o Senhor acima de todas as coisas, destituindo todos os ídolos que roubam o coração dessa pessoa. Ajuda-os a serem generosos, ó Deus, abençoando o outro para glorificar o teu nome, mas não para eles serem vistos e reconhecidos. E ajuda essas pessoas a amarem a elas mesmas. O amor saudável, aquele amor, Senhor, que impede que o outro fique buscando migalhas e que fique numa dependência emocional de que o outro tem que fazer ou dar as respostas, que possam buscar no Senhor, que é a fonte que vai fazer jorrar sobre eles a vida eterna. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.